na escuridão. Nós temos visto nesse estudo dos 4 cavaleiros do Apocalipse que são tudo isso que vão acontecer no período da grande tribulação, quando a igreja do Senhor Jesus e o Espírito Santo for arrebatado e já não houver mais nada que impeça a ação do anticristo e desses cavaleiros que vão ser liberados para agir a cada selo que for aberto no Apocalipse. Amém? Então nós começamos falando do primeiro selo, que foi a ordem dada, a autorização dada para o primeiro cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, que vai trazer aquela momentânea paz, que vai trazer os acordos de paz que tanto estão sendo importantes nesse momento. E quando parecer que tudo está bem, é que vai surgir o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é a grande e temida Terceira Guerra Mundial, que tanto se fala também nesses últimos dias. Como consequência dessa grande guerra mundial, vai vir o terceiro cavaleiro do cavalo preto, que é a fome, que vai ser consequência da guerra, dos campos que serão destruídos, as fábricas que serão destruídas, e o alimento que já está no limite vai faltar e muitos vão morrer por causa da fome. E é então, no início dessas mortes, que vai vir o quarto cavaleiro do Apocalipse, do cavalo preto, do cavalo amarelo, que nós vemos aí a partir do versículo 7. Diz aí: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então, esse quarto cavaleiro, que será uma mortandade, ou seja, um número como nunca se viu de mortes acontecendo no mundo, será uma catástrofe tão grande que vai levar a vida da quarta parte da população. Ou seja, 25% dos habitantes da terra vão morrer como consequência da espada, ou seja, da guerra, da fome, consequência da guerra, mortandade, que é consequência da fome, porque com as pessoas não tendo alimentação básica, as defesas naturalmente vão diminuir, as doenças vão se tornar mais fortes e mais intensas, o corpo não terá resistência, então vai ter muitas epidemias, muitas mortes, como consequência também da fome, e como também a Bíblia diz aí, com a ação das feras da terra, porque essa fome não será só para os seres humanos, os animais também, porque os campos serão incendiados, a fauna, os animais do campo vão diminuir, então as feras vão invadir as cidades em busca de alimento, e muitos também vão morrer como consequência disso. Amém? Então, 1/4 da população, 25% da população, se fosse hoje, só para você ter uma ideia da grandiosidade do que será isso, nós temos 8 mil milhões, ou seja, 8 bilhões de habitantes. 25% seria o equivalente, se fosse hoje, a 2 bilhões de pessoas. Só para a gente ter uma pequena ideia de como será terrível a morte de tanta gente. Durante a pandemia, não só no auge, mas durante toda a pandemia, de acordo com algumas pesquisas, morreram cerca de 7 milhões de pessoas. 7 milhões. Ou seja, não só por causa do coronavírus, não só por ação direta do vírus, mas por consequência, os que morreram de sequelas, os que morreram não por causa do coronavírus, mas porque não tinha vaga nos hospitais, por causa da pandemia,
foram 7 milhões de pessoas. E acredito que todos vocês se lembram de como que foi esse período. Não havia lugares no hospital para os mortos. Alguns lugares, caminhões frigoríficos ficavam guardando os corpos até ter vaga para ser levado para as funerárias. As funerárias não davam conta, nem os cemitérios estavam com a capacidade para tantos mortos assim. Isso somente quantos? 7 milhões de mortes. E não num espaço curto de tempo, porque pelo que nós já entendemos aqui, durante os 7 anos da grande tribulação, quase metade será de uma aparente paz causada pelo anticristo. Então nós estamos falando aí de 25% da população morrendo em apenas num espaço de 3 anos e meio. Então você pode imaginar a catástrofe que vai ser tudo isso. Amém? E o mais grave de tudo é o que diz aí no versículo 8: olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Dos 4 é o único que a Bíblia descreve o nome, dá um nome a ele. Qual é o nome dele? Morte. E o que diz aí em seguida? E o inferno o seguia. De tudo, o mais grave está aqui. Porque morrer, seja pela guerra, pela fome, por uma peste ou por feras, já é terrível. Mas o pior não é a morte do corpo. O pior é o destino da alma dessas pessoas que vão morrer. Se a Bíblia diz que o inferno seguia a morte, isso significa que toda esta população que vai morrer serão pessoas que não estarão salvas. Ou seja, as portas do inferno vão se abrir para receber um número de almas de forma assustadora. Percebe a gravidade maior disso aqui tudo? Sim, não? Então, tudo isso que nós temos visto e vimos nas quartas-feiras anteriores, são coisas que não estão difíceis de acontecer. A grande guerra mundial, a fome, a falta de alimento para a população, grandes epidemias que podem ser mais terríveis do que o coronavírus, tudo isso, as feras do campo invadir, de vez em quando sai um noticiário aí de animais selvagens aparecendo na cidade. Tudo isso aqui, honestamente, parece estar longe de acontecer? Não, são coisas que estão prestes a acontecer e só falta a igreja ser arrebatada para que tudo isso se concretize. Como todas as outras profecias que já se cumpriram, essa aqui também vai se cumprir. Ou será que todas as outras que a Bíblia disse que aconteceria, que já aconteceram, se cumpririam e essa aqui não se cumprirá? Será que só aqui, essa página da Bíblia é que não vai se cumprir e todas as outras vão? Não. Se todas as outras já se cumpriram, essa também há de se cumprir. Amém? Agora, o que é que nós temos que fazer o que é que Deus espera de nós com todo esse conhecimento que estamos tendo? O que Deus espera de nós diante de todo esse conhecimento? Veja aí no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. O título diz, os últimos dias. Em algumas traduções diz, os males e as corrupções dos últimos dias. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou, em algumas traduções, tempos difíceis. Qualquer pessoa que você encontrar na rua e você conversar com ela sobre o que está acontecendo no mundo, ela vai dizer a mesma coisa: estamos vivendo tempos difíceis. E está escrito aqui que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha a descrição
do porquê os tempos serão difíceis e como serão as pessoas dos últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, materialistas, presunçosos, que significa orgulhosos, soberbos, que significa arrogante. Você fala com a pessoa e a pessoa diz: não, eu é que sei. Aquela arrogância de não querer se curvar, não querer reconhecer nada do que diz respeito a Deus. Que mais? Blasfemos. Você sabe, blasfemar significa você falar qualquer coisa que insulte a santidade de Deus. E hoje em dia as pessoas falam tantas coisas que insultam a Deus, que a gente vê o quanto o ser humano se tornou blasfemo. Que mais? Desobediente a pais e mães. Você há de concordar comigo que as pessoas mais velhas, elas eram muito mais respeitadoras do que as crianças de hoje, não é verdade? E cada dia está ficando pior. Que mais? Ingratos, profanos. Profanar significa você tirar a santidade de algo. Por exemplo, só a título de exemplo, algum tempo atrás, no carnaval lá no Rio de Janeiro, fizeram um desfile em que uma pessoa fantasiada, supostamente de Jesus, estava sendo arrastado por um outro fantasiado por um demônio, como se o diabo estivesse vencendo Jesus e arrastando ele. E fora as outras coisas que a gente vê das pessoas, elas cuspirem na Bíblia, né? Tudo isso são profanações às coisas sagradas. E honestamente, as pessoas mais antigas eram mais respeitadoras. Elas podiam até não ir à igreja, mas respeitavam. Hoje, só não ir à igreja não é suficiente, tem que desrespeitar, tem que desprezar. Então as pessoas estão se tornando como? Profanas. Que mais? Sem afeto natural. Sabe, quando o ser humano se torna desumano, quando o homem age pior do que os animais. E a gente não precisa dar muitos exemplos disso, precisa? Que mais? Irreconciliáveis. Sabe, pessoas que não são capazes de perdoar, pessoas que não são capazes de ceder, né? A gente vê, por exemplo, esses conflitos, ninguém cede, são irreconciliáveis. Você pode tentar de todas as formas reconciliar aqueles dois grupos de pessoas, o ser humano está se tornando como? Irreconciliável, especialmente em relação a Deus. Caluniadores, intemperantes. O que é intemperante? É a pessoa que não tem domínio de si mesma. Hoje em dia você tem que tomar cuidado até na hora de buzinar, porque você pode buzinar para alguém e levar um tiro. Não é verdade? Porque as pessoas estão sem domínio, não são intemperantes, ou seja, pessoas que perderam o temperamento, né? O controle do temperamento. Cruéis. A gente viu aí, tem visto nos noticiários o que aconteceu lá em Israel, a crueldade sem limites, crianças, idosos, coisas assim terríveis. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Sabe, quando eu vejo aqui essa palavra obstinado, eu me lembro daquelas pessoas que elas querem uma coisa, e quando elas querem uma coisa, elas não querem saber se elas vão ter que negar a fé, se elas vão ter que sair da igreja, se elas vão ter que... Obstinadas. O que mais? Orgulhosos de novo. E o último, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você pode ver que às vezes a pessoa que tem disposição para fazer as coisas deste mundo, mas não tem disposição para nada que diz respeito às coisas sagradas, coisas de Deus. Tem mais prazer nas coisas do mundo do que prazer nas coisas santas, nas coisas de Deus. E há mais descrições
aí nos próximos versículos. Mas até aqui eu pergunto para você, por essas descrições de como seriam as pessoas dos últimos dias, por acaso, na sua opinião, se encaixa com a condição em que o ser humano está hoje? Sim ou não? Se a Bíblia diz que os seres humanos nos últimos dias seriam assim, o que é que você chega à conclusão? Que estamos vivendo os últimos dias. E se a gente for parar para pensar, há quanto tempo faz que isso aqui já está acontecendo, significa que já estamos vivendo os últimos dias há algum tempo. E isso significa que a qualquer dia pode chegar o último dia. O último dia em que a igreja estará aqui na terra, e aí esses 4 cavaleiros vão se manifestar. Amém? Então, o que é que Deus espera de nós? No versículo 14, o apóstolo Paulo fala: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo a Timóteo hoje, Deus está falando com quem? Com nós, com cada um de nós. Deus está dizendo o seguinte, que nós temos que permanecer. Não adianta você se entregar para Jesus hoje, se batizar nas águas e amanhã você abandonar essa fé. Não, você tem que permanecer nisso que aprendeu, que fostes inteirado. O que significa ser inteirado? Ter o conhecimento. Nós estamos sendo o quê? Inteirados do que vai acontecer quando? Na grande tribulação. Então, diante de tudo que nós estamos sendo inteirados, Deus está dizendo: permaneça, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem o tem aprendido. De quem é que está nos inteirando de tudo isso? É o pastor Alex? É o bispo Macedo? De quem é este livro que nós estamos lendo aqui? Então, nós estamos sendo inteirados, não é pela Igreja Universal, não é pelo bispo Macedo, mas pelo próprio Deus. Imagine você falar algo para alguém e a pessoa não dar ouvidos aos seus alertas. Ela está desprezando quem? Está desprezando você. Se você, por exemplo, disse para o seu filho: meu filho, olha, não faça isso, porque vai acontecer tal coisa, e por mais que você alerte, por mais que você faça ele estar inteirado das coisas que estão para acontecer, e ele ouve o que você diz com um ouvido e sai pelo outro, ele não está respeitando as suas palavras. E é o que acontece quando a gente ouve tudo isso e não muda, não se converte, não muda. Porque tudo que nós estamos lendo está aqui. A Bíblia afirma, versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, tudo que está escrito aqui foi inspirado por quem? Por Deus, divinamente inspirado, ou seja, inspirada por Deus. E proveitosa para ensinar, para repreender, e o que, gente? Para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, tudo que nós estamos sendo inteirados tem que ser aproveitado, tem que ter correção, temos que transformar toda essa informação que Deus, todo esse conhecimento que Deus está nos dando em atitude. Só para concluir, eu estava ouvindo a mensagem do bispo Macedo hoje, e seria muito importante que vocês ouvissem todos os dias, 10, 15 minutinhos, mas é muito importante. E ele estava falando que enviaram para ele um vídeo de um médico com orientações sobre cuidados na terceira idade. Alguém devia estar preocupado com a saúde dele e compartilhou. E o bispo, humildemente, assistiu o vídeo até o fim. E no final, depois do médico ter orientado sobre beber água, sobre não comer comida com muito sal, enfim, depois de todas as orientações que o médico disse,
o médico terminou dizendo: agora transforme esse conhecimento em comportamento. Transforme essas informações em comportamento, para que tenha resultado. E o bispo estava trazendo isso para o lado espiritual. Nós estamos tendo esse conhecimento, mas se esse conhecimento não for traduzido em atitudes, em mudança de comportamento, não passa de conhecimento. E o que vai salvar não é o conhecimento da Bíblia. O que salva não é o conhecimento. O que salva é quando você transforma o conhecimento em atitude. Então, se você ainda não se batizou, e você sabe que quem não for batizado, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, estará aqui quando tudo isso acontecer. Se você não transformar esse conhecimento em atitude, você estará aqui quando tudo isso acontecer. Porque saber que tudo isso vai acontecer não vai impedir você de estar aqui. O que vai impedir que você passe por isso é você transformar este conhecimento em uma atitude. Eu vou me entregar. Não é só descer as águas, não, porque há pessoas que desceram as águas, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Não. É você de fato e verdade se tornar uma nova criatura. É a mudança do seu caráter, é a mudança nas suas atitudes, é a mudança na sua mente, na maneira que você pensa, na maneira que você vê as coisas, o que você sente. Como disse Paulo, sendo mais amigos de Deus do que amigo do mundo, porque não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Se você quer a salvação, então você tem que se transformar num amigo de Deus, porque do contrário, tudo que Deus está inteirando a cada um de nós, se não for transformado em mudança, em comportamento, em atitude, não vale de quê? Não vale absolutamente nada. Amém? Vamos assistir o vídeo de hoje, por favor.